O Mastodon é uma rede social descentralizada, o que quer dizer que existem várias outras redes sociais menorzinhas que conversam entre si. Isso quer dizer que você pode participar tanto de um servidor oficial da equipe do Mastodon, que tem 255 mil usuários ativos, como você pode criar o seu próprio servidor para 10 pessoas conversarem entre si, por exemplo. E o mais legal é que você tem a liberdade, tanto de trancar o seu servidor para que só as pessoas ali dentro conversem entre si, quanto para você liberar para que todos os outros servidores que também seguem o mesmo protocolo do Mastodon, que é o ActivityPub, para que eles conversem entre si. E o fato de ser descentralizado traz mais uma vantagem: a liberdade de você poder utilizar o aplicativo que você quiser. Em redes sociais como Twitter, Instagram e TikTok, você só pode utilizar o aplicativo oficial daquela rede social. E mesmo que você não goste do visual ou que você sinta falta de alguma funcionalidade, você não tem escolha. Mas no caso do Mastodon, você pode utilizar o aplicativo oficial desenvolvido pela equipe do Mastodon, que vai ser mais do que o suficiente para a grande maioria das pessoas, mas se você quiser, você pode utilizar literalmente qualquer outro aplicativo. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o Mochidon, um cliente de Mastodon para Android que é considerado um dos melhores aplicativos para se utilizar o Mastodon. O Mochidon é esse cliente de Mastodon aqui, ele é de código aberto e ele é um fork do Megalodon, que é um fork do aplicativo oficial do Mastodon. O Mochidon está disponível para download tanto aqui na Play Store quanto no F-Droid, então você consegue instalar ele da maneira que você preferir. Eu vou instalar aqui na Play Store porque eu acho mais prático para mim, então é só você vir aqui, pesquisar por Mochidon e instalar ele normalmente, e a gente pode abrir aqui a aplicação para dar uma olhada em como funciona. Quando você abrir o Mochidon pela primeira vez, ele vai cair nessa tela aqui de bem-vindo. E ele fala aqui, ó, para começar, por favor, digite abaixo o nome de domínio da sua instância de origem. Então, o Mochidon, você consegue utilizar ele com basicamente qualquer servidor do Mastodon que você está presente. Então, você pode vir aqui e você digita a URL do seu servidor do Mastodon. Aqui no meu caso, eu estou no mastodon.online, então eu simplesmente digito aqui, mastodon.online, e ele vai aparecer aqui na lista, ó, mastodon.online. E ele fala aqui qual é a descrição, quantos usuários tem, qual é o idioma desse servidor. Então eu venho aqui, seleciono, e ele vai abrir aqui no navegador. Se você não tiver logado no navegador na sua conta do Mastodon, ele vai pedir para fazer login. Se já tiver logado, ele já vai cair nessa tela aqui. Você tem que dar autorização para que o Mochidon ele consiga acessar suas informações do Mastodon. Você vem aqui, clique em autorizar, e ele já vai cair na timeline aqui do Mastodon. E agora a gente já pode dar uma olhadinha em como essa aplicação funciona. Aqui ele já cai na nossa timeline, de maneira similar como o aplicativo oficial do Mastodon funciona, como o aplicativo do Twitter funciona. Ele vai ter a timeline aqui e você consegue olhar todos os posts das pessoas normalmente. Se você vir aqui no canto superior esquerdo, você consegue ver que tem esse botão de início. Se a gente clicar, a gente consegue ver que tem 3 timelines diferentes. A timeline de início, que é a sua timeline principal, que você vai ver todas as pessoas que você segue. Tem a timeline local, onde você consegue ver posts de pessoas do seu servidor que não necessariamente você segue. E depois tem essa timeline de federação, onde você consegue ver vários posts das pessoas entre vários servidores, não só no que você está cadastrado. Se a gente clicar aqui no canto superior direito, a gente consegue ir nas configurações, a gente consegue ver os comunicados e editar as linhas do tempo. Então, se você quiser, você pode colocar inclusive mais timelines aqui. Você consegue filtrar, ó, por publicações, por salvos, por meus favoritos. Você consegue colocar hashtags aqui, consegue criar listas. Então, você pode fazer várias timelines de acordo com o que você preferir. Você consegue inclusive vir aqui e remover uma dessas linhas do tempo se você não quiser. E também uma outra maneira de você mudar entre essas timelines é você simplesmente clicar aqui no botão de início. Se você for mudando, ele vai trocando entre as suas timelines. Depois, a gente tem aqui o botão de pesquisar, onde você consegue pesquisar por hashtags, publicações, notícias, pelo Fediversa. Você consegue pesquisar aqui, ver o que está em trending. Depois aqui ele tem a área de notificações, que ele funciona exatamente como você imaginaria. Você consegue ver aqui todas as notificações que você recebe, as enquetes que você respondeu. Você consegue ver as menções que as pessoas fizeram para você e você consegue inclusive aqui filtrar só por menções. Aqui no meu caso, como esse meu perfil é muito novo, ninguém me mencionou ainda, então ele está vazio. E depois você tem essa opção aqui de perfil,
você consegue ver seu perfil completo. Se você tiver uma capa, você consegue ver aqui, consegue ver sua foto, sua descrição, todas as informações que você colocou, quando você entrou e as suas publicações. De maneira muito similar ao que o aplicativo do Twitter faz. Se você já utilizou aquela aplicação, você vai estar muito em casa aqui no Mochidon. Então você consegue ver suas publicações e respostas, fixados e as suas mídias. Se você clicar e segurar aqui em perfil, você consegue adicionar mais contas. Então se você tiver mais de uma conta do Mastodon, você consegue gerenciar todas elas pelo mesmo aplicativo. Mas a grande maioria dessas funcionalidades que eu acabei de te mostrar, elas existem no aplicativo oficial do Mastodon. Então por que eu recomendo você utilizar o Mochidon ao invés do Mastodon? A principal vantagem do Mochidon é a quantidade de configurações que você tem aqui que você pode customizar a sua aplicação. Então a gente pode voltar aqui para o início, clicar nesses 3 pontinhos e vir aqui em configurações. Então a gente tem várias opções aqui para poder configurar a nossa aplicação. A primeira opção é a de comportamento, então você consegue ver aqui o idioma padrão da publicação, então por padrão aqui está português. Você pode colocar para adicionar lembretes de texto alternativo, então toda vez que você postar uma imagem, se você não preencher aquela alt tag, ele vai fazer um lembrete aqui para você não esquecer de colocar a alt tag. Se você não quiser esse aviso, você pode vir aqui e desativar. Depois tem a opção de mostrar postagens de mídia sem texto de descrição, reproduzir emojis e avatares animados, sobreposição de áudio, que é que ele fala, permitir que a mídia já reproduzida continue sendo reproduzida sobrepondo a nova reprodução, que por padrão ele está desativado, mas se você preferir você pode ativar. Você pode utilizar o navegador interno. Se você não gosta disso ou prefere usar o seu navegador padrão do celular diretamente no aplicativo do navegador, você pode desativar aqui. Depois tem a opção aqui de perguntar antes de deixar de seguir alguém, para você não correr o risco de acabar deixando de seguir alguém sem querer. Então ele vai ter um lembrete para você ter certeza que você só está dando um follow quem você realmente quer dar um follow. Perguntar antes de impulsionar, antes de excluir postagens. E depois tem várias opções aqui, para denúncia, para carregar novas publicações automaticamente, o botão de ver novas publicações. Você consegue modificar muita coisa aqui mesmo. Depois, se a gente voltar aqui, a gente pode ir na área de exibição. Aqui, para mim, é a parte que mais me conquistou no Mochidon ao invés do Mastodon. Porque o Mastodon ele só tem 2 temas, o claro e o escuro. E o tema escuro é aquele tema que ele é um pouquinho acinzentado, sabe? Ele não é completamente escuro. Aqui você consegue mudar isso. A primeira opção é de aparência, você consegue colocar um tema claro, um tema escuro, ou a aparência do dispositivo. Então se você mudar o seu dispositivo para tema claro e depois para tema escuro, ele vai acompanhar aqui. Então se você é daquelas pessoas que prefere que durante o dia esteja no tema claro, mas de noite esteja no tema escuro, mantenha aqui em usar a aparência do dispositivo. Depois tem a cor do tema, esse aqui é basicamente um accent color. Aí tem o sistema, roxo, rosa, verde, azul, aqui como você preferir. Se você colocar Nord, por exemplo, ele vai ficar um pouquinho mais azulado. Se você colocar verde aqui, ele vai ficar completamente verde os botões. Eu gosto de deixar aqui no sistema. E depois tem esse modo preto, que é o que me conquistou de verdade. Que aqui, se você desativar, você vê que o modo escuro ele é um pouco mais acinzentado. Quando você ativa, o modo escuro ele fica realmente preto. Se você tem um celular com tela de AMOLED, ele também vai economizar um pouco de bateria. Depois você consegue customizar inclusive o texto do botão de publicar. Por padrão ele está como publicar, mas se você quiser colocar postar, tweet, você consegue colocar o que você quiser aqui. Tem a opção de revelar automaticamente avisos de conteúdo nas respostas, relocalizar botão de postagem, sempre revelar avisos de conteúdo, ocultar mídia marcada como sensível. Você tem realmente muita opção aqui para você conseguir customizar o seu Mochidon exatamente como você quer. Voltando, você tem aqui opções de privacidade. A primeira opção é a visibilidade padrão das suas postagens. Se você quer que por padrão todas as suas postagens sejam públicas, é só você manter em pública. Mas se você quiser sempre postar como não listado e público só quando você realmente quiser, você pode vir aqui e mudar. Você consegue mudar aqui para não listado, apenas seguidores e apenas pessoas mencionadas. Depois você consegue colocar para responder como não listado por padrão. Então se você quiser que as suas publicações sejam públicas, mas que as suas respostas sejam não listadas, você consegue marcar aqui. Você consegue aprovar novos seguidores de maneira manual. Você consegue colocar para o seu perfil e seus posts serem encontrados através do algoritmo. Se você não quiser ser encontrado, você só desativa aqui. E inclui as publicações públicas nos resultados de pesquisa. Se você quiser desativar isso também, você pode fazer aqui de maneira fácil. Depois, você tem a opção de filtros. E você consegue vir aqui,
adicionar um filtro, então você consegue filtrar por palavras. Por exemplo, agora a gente está nessa época de BBB. Se você não quiser receber nenhuma publicação que fale sobre BBB, você consegue vir aqui, colocar a palavra BBB, a duração, se você quiser que seja para sempre, 30 minutos, 1 hora, 12 horas, 1 semana, você pode escolher aqui o que você quiser. Por exemplo, se sair um novo episódio de uma série, mas você só vai assistir amanhã e você não quiser receber spoiler, você pode colocar aqui também um filtro relacionado a essa série, mas colocar, por exemplo, para 3 dias. Porque daqui a 3 dias esse filtro ele vai parar de funcionar e você vai receber as postagens normalmente. Aqui a gente vai dar um OK. Você consegue colocar aqui as palavras silenciadas. Então aqui você consegue adicionar as palavras. Por exemplo, você pode colocar aqui BBB, mais uma palavra, BBB 24. Aí você pode colocar o nome de todos os participantes. Tudo que você realmente quiser filtrar e não receber de jeito nenhum. Aí você pode voltar aqui. Depois você pode marcar o silenciar de. Você pode silenciar, por exemplo, só da sua timeline. Mas se você receber notificação ou você for pesquisar alguma coisa, você conseguir encontrar normalmente, então você consegue selecionar aqui. Se você quiser selecionar das suas listas e da sua página inicial, das suas notificações, das suas timelines públicas, dos tópicos e respostas e dos perfis. E aqui na última opção, ele vai mostrar com aviso de conteúdo. Então se você quiser que ele não esconda completamente a sua publicação, mas que ele mostre com um aviso antes, para você só visualizar se você realmente marcar lá que você quer ver, você pode deixar essa opção ativada. Se você desmarcar, ele vai simplesmente sumir da sua timeline. Aqui você pode clicar no disquete para salvar e pronto, você já criou um filtro. Voltando, a gente pode vir aqui nas opções de notificação. Se você não quiser receber nenhuma notificação, você pode simplesmente pausar tudo aqui. Você pode pausar só por 30 minutos, 1 hora, 12 horas, 1 semana. Então, por exemplo, se você tem um post que viralizou e você está recebendo muita notificação, você consegue vir aqui, pausar as notificações, colocar um dia, por exemplo, e você não vai receber mais notificações por um dia, mas depois ele vai voltar tudo ao normal. Você pode filtrar aqui para receber notificações de qualquer um, só das pessoas que te seguem, das pessoas que você segue ou de ninguém. E depois você pode filtrar o que você vai receber notificações. Se você quer receber de menções e respostas, de boosts, favoritos, novos seguidores, enquetes, publicações editadas ou notificações de publicações. E depois você tem aqui, ó, padronizar ícones para todas as notificações, trocar a ação salvar por reblogar, habilitar a exclusão de notificações e mostrar apenas uma notificação. Voltando, a gente tem aqui a opção de instância, ele vai mostrar qual que é a minha instância, que é o mastodon.online. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver sobre essa instância, consegue ver todas as regras, todas as descrições, tudo certinho, bonitinho. Aqui ele tem link para você configurar o seu perfil, as suas preferências de publicação e as suas configurações de segurança. Isso você não consegue fazer de dentro do aplicativo, mas ele vai simplesmente te jogar para a página do navegador, onde você consegue fazer isso bonitinho. Depois tem habilitar a formatação de publicação, o tipo de conteúdo padrão, se você quer ativar as reações de emoji, e depois tem mais uma opção aqui de publicação somente local. Se a gente voltar, a gente consegue encontrar aqui mais informações sobre o Mastodon, e depois aqui você também tem um atalho para você adicionar mais contas do Mastodon, que você vai conseguir visualizar aqui na área de perfil que eu te mostrei. Eu espero que você tenha curtido essa dica e se você quiser conferir mais aplicativos para Android, é só clicar nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro 4 opções de clientes de e-mail para Android. Eu te vejo lá!